Vamos retomar o assunto da Venezuela, porque a ditadura de Nicolás Maduro intensificou a repressão contra opositores com a nova lei para combater o alegado fascismo. Essa medida facilita a prisão e julgamento de manifestantes sem justificativa. Essa lei foi aprovada em primeira votação pela Assembleia Nacional Venezuelana, que é controlada pelo regime e deve ser ratificada ainda nesta semana. Os atos contra a suposta vitória de Nicolás Maduro na última eleição continuam reunindo milhares de opositores em muitas cidades. Simultaneamente, Maduro também tem se reunido com apoiadores para passeatas e favoráveis a ele, inclusive aqueles que defendem a sua permanência no poder. Você, Cristiano Beraldo, claro, Nicolás Maduro se utilizando de todas as ferramentas para reforçar a sua vitória e também tem o apoio desses legisladores. Mas claro que a Assembleia Nacional Venezuelana a gente não pode confiar em um processo limpo e transparente, né? Eles aprovam aquilo que ele coloca em votação, né, Beraldo? O problema quando você transgride as leis, as regras, você depois vai tendo que criar, se tem autoridade para isso, criar toda uma circunstância, tomar uma série de medidas para poder sustentar a sua decisão. Nicolás Maduro, ele passou por cima do resultado verdadeiro da eleição, se autoproclamou reeleito presidente da República e agora vai se segurando ali, tentando se sustentar nessa posição. Uma das coisas que a gente falou mais cedo sobre essa circunstância, e o Dávila fez uma reflexão muito importante sobre o que significa o Acordo de Barbados, que Nicolás Maduro não está respeitando. Só que é importante a gente lembrar também que Maduro está fazendo a conta das circunstâncias do mundo atualmente. E essas circunstâncias são muito favoráveis para que ele faça as maiores atrocidades sem uma consequência concreta. Porque não respeitar o Acordo de Barbados não trará consequências concretas da mesma forma que ele não respeitou o acordo que fez com os Estados Unidos. E aí teve ali a experiência de que hoje os Estados Unidos está sendo governado por um presidente fraco. A condição era que os Estados Unidos venderia alguns derivados de petróleo importantes para que a Venezuela possa melhorar a qualidade da sua produção de petróleo. E aí a contrapartida é que as eleições fossem livres, democráticas e transparentes. Só que há muito tempo, desde o início desse acordo, o Nicolás Maduro foi testando qual era o nível de tolerância dos Estados Unidos, porque ele também sabia que esse acordo favorecia economicamente os Estados Unidos. E aí ele fez de tudo. E o governo Biden não fez nada. Então, hoje, ele sabe que os Estados Unidos não vai atuar, ele sabe que a Rússia, que está atacando a Ucrânia, está deixando a Europa ali sem recursos, porque os recursos estão indo para defender a Ucrânia. A situação em Israel é muito complexa. Então, há problemas muito mais graves no mundo e como os Estados Unidos, os países europeus já olham a Venezuela como um problema dado, ele vai surfando essa onda. Agora, abre-se um precedente perigosíssimo, não só desses absurdos sendo feitos por Maduro, Canhato, mas, sobretudo, pela leniência, por essa falta de postura firme de países como o Brasil diante de ameaças autoritárias que estão rondando o nosso continente. Você, Mota, lei antifascismo aprovada em primeira votação na Assembleia Nacional da Venezuela, que acaba aumentando o número de ferramentas para o regime colocar na cadeia os opositores e quem decidir reclamar do processo eleitoral, viu, Mota? O Maduro não está fazendo nada mais do que repetir uma receita muito antiga. Essa receita foi primeiro usada por Stalin. Stalin, o grande líder iluminado da União Soviética, ele realizava grandes julgamentos espetáculo, onde os seus adversários eram apresentados como inimigos da nação, inclusive eram forçados a fazer confissões espetaculares.
Então, toda vez que alguma coisa dava errado na União Soviética, por exemplo, a produção industrial não atingia as metas que o Stalin tinha estabelecido, ele escolhia 2 ou 3 que confessavam que tinham sabotado as fábricas do Estado e que era por isso que a produção não tinha sido atingida. Então, é uma velha tática, infelizmente ainda usada hoje, em 2024, aqui do nosso lado. Maduro não teria chegado tão longe, como o Cristiano Beraldo disse, se não fosse a apatia ou a complacência de muitos estadistas pelo mundo afora. Você, Luiz Felipe Dávila, Maduro aumentando a pressão à oposição e agora ele aumenta o leque de opções para colocar os opositores na cadeia, né, Dávila? É isso mesmo. Não só aumenta o leque de opções, mas o custo político vai ficando cada vez menor para cometer barbaridades. E aí, Caniato, eu pergunto, qual vai ser a reação do mundo se os 2 principais líderes da oposição, o presidente legitimamente eleito Edmundo Gonzalez e a grande líder Maria Corina Machado, forem assassinadas pelo regime? O que vai acontecer? Vai todo mundo mandar uma coroa de flores e acaba por aí? Ou esse é o início de um processo que vai piorar ainda mais a vida miserável do povo venezuelano, que nós não cansamos de repetir aqui, que mais de 80% dessa população vive hoje no nível da miséria, que teve uma queda de mais de 75% do PIB, que é um desastre total, social, político e econômico. Até quando a omissão do mundo vai permitir que um ditador tenha, na verdade, rédea solta para cometer barbaridades? Mas então, Beraldo, na esteira do que disse o Dávila, as cartas estão sobre a mesa. O que está ao alcance das principais nações do mundo, principalmente se a gente olha para as Américas, para os Estados Unidos, tem um processo eleitoral em andamento nos Estados Unidos. O que poderia ser feito? Você, em certo momento, chegou a defender uma intervenção, mas vê alguma chance disso acontecer? Não, o que deveria acontecer era justamente uma intervenção. E essa intervenção deveria ser liderada pelo Brasil, maior país da região, vizinho, faz fronteira com a Venezuela. Tem ali já uma bravata do governo venezuelano que anunciou que ia invadir a Guiana passando pelo território brasileiro. Então, o Brasil deveria se mostrar realmente um líder regional e, com o apoio dos Estados Unidos, fazer uma intervenção, porque eu não acredito que a estrutura das Forças Armadas venezuelanas sejam fortes o suficiente, estejam modernizadas o suficiente para resistir a uma intervenção rápida com apoio dos Estados Unidos. Eu acho que já deveria ter havido ali uma articulação para que os Estados Unidos mandassem navios de guerra para a costa da Venezuela e colocassem um ultimato contra Maduro. Mas, de novo, Maduro sabe que não há clima para que isso aconteça. Então, ele vai rindo da nossa cara, fazendo o que ele bem entende.